que só através de Ti, só através da glória do Teu santo nome, do Teu Filho, que é digno de toda honra e de toda glória. Amém. 196. Já achei uma flor gloriosa, a quem deseja a mesma terá. A rosa de Sarão preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que nos dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perde o amor glorioso, será triste para ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, convidá-los para de pé lermos as Sagradas Escrituras. Abram vossas Bíblias no Evangelho conforme escreveu Mateus, Santo Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ler até o versículo de número 12. Mateus capítulo 5, versículos 1 ao 12. Vamos ler a palavra do Senhor. Convido a auxiliar. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se, aproximando dele os discípulos, e abrindo a boca os ensinavam, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque dele alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós injuriastes e perseguidos e mediados, disseram todo mal contra vós por minha causa.
exaltai e alegrai-vos, grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Eterno e soberano Deus, Pai celestial, que o Senhor tome a primazia deste culto, Pai. Venha falar conosco, Pai. Venha dar renovo, Pai. Fortalece a igreja, Papai da glória. Que nós possamos sair daqui farto da Tua palavra. Assim eu te louvo e te engrandeço em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar aos irmãos a palavra de Deus nessa noite, já lida pelo auxiliar e também um dos líderes de nossa mocidade, em Mateus capítulo 5, e os versículos de 1 ao versículo 12. Mas eu quero me ater com os queridos e amados irmãos no versículo de número 8. Peço aos irmãos que estejam com vossas Bíblias abertas no texto de Mateus capítulo 5 e o versículo 8, e juntos vamos estudar palavra de Deus nessa noite, desse culto doutrinário. Estou trazendo aos irmãos um sermão sistemático, baseado nas beatitudes do Sermão da Montanha, que Cristo deu aos discípulos e, consequentemente, à igreja em geral. Glória a Deus. Nós lemos esse sermão de Cristo. Versículo 8, ele diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Em outra versão, no lugar, o sinônimo de limpos é puros. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Vamos dizer todos, irmãos, esse versículo está no telão. Glória a Deus. Vamos lá, 1, 2, 3. Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esse sermão de Cristo, quando ele pregou aqui na montanha, por isso é chamado Sermão do Monte, ele está inserido aqui no capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 de São Mateus. Os estudiosos falam que foi o maior sermão que Cristo pregou nessa baixa terra. Ele ensinou muitas coisas neste sermão. Alguém até disse que Jesus passou 3 dias ministrando ali no monte e a multidão não arredava o pé, estava lá ouvindo a mensagem de Cristo. Mas eu quero me ater, dentre muitos ensinamentos e doutrinas que Cristo proferiu no monte, eu quero me ater apenas nas beatitudes, nas bem-aventuranças de Cristo. As bem-aventuranças, o irmão Joel leu o texto sagrado, e se a gente prestar atenção nelas, nós veremos que ela tem uma sequência. Ela começou aqui no versículo 3, com os pobres de espírito. Tem uma sequência, ela tem uma consequência, e elas têm também o resultado. Ninguém consegue ter um coração puro, um coração limpo, sem antes ser, primeiro, versículo 3, ser pobre de espírito, sem antes chorar, ser manso, ter fome de justiça, ser misericordioso. As primeiras 5 bem-aventuranças. Então os irmãos veem que vem, é uma cadeia, não é isso? Em que Cristo começou de passo a passo até chegar à bem-aventurança dos limpos de coração. Essa bem-aventurança, meus irmãos, ela trata da essência da vida cristã. É o alvo final da vida. Qual é o alvo final da vida? Diz-se Jesus: ver a Deus. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Só aqueles que reconhecem a sua total carência
e dependência e choram pelos seus pecados, podem ser cheios de Deus, ser manso diante dos homens. Só aqueles que reconhecem que são pecadores nessa terra podem ter corações puros. Um coração puro é um coração que não tem em si nada que seja contrário ao amor de Deus. Jesus declarou que somente os limpos de coração verão a Deus. Isso se refere aqui tanto nessa vida como também na vida futura, no porvir. Nós vamos interpretar, meus irmãos, esse texto sagrado que vamos começar hoje. Não dá para terminar hoje, devido os recursos, os elementos muito importantes que temos aqui, mas nós podemos ver 3 palavras-chave essenciais nesse texto sagrado, que são coração, pureza e ver a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então digam comigo: coração, pureza e ver a Deus. Onde a pureza deve ser cultivada, conforme as palavras de Cristo aqui? No coração. A pureza, ela deve ser cultivada no coração. Mas, pastor, qual é o sentido bíblico de coração? Toda vez que a Bíblia fala coração, irmãos, ela não está falando desse órgão muscular presente nos humanos, nos animais, que bombeia o sangue através dos vasos sanguíneos, no sistema circulatório. Não. O coração, na Bíblia, ele é tido como o centro da personalidade. Não indica meramente a sede dos afetos, das emoções. Quando Jesus disse aqui: bem-aventurado os puros de coração, irmãos, aqui ele está incluindo a mente, a emoção, a vontade. Ele fala no homem na sua totalidade. Jesus está falando que a pureza, ela deve penetrar em todos os corredores da nossa vida. Ou seja, devemos ser puros nos pensamentos, nas emoções, nas motivações, nos desejos e na vontade. Devemos ser puros por completo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Os irmãos estão entendendo? Digam glória a Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós, a pureza por completo na vida do ser humano, dos seus servos, dos seus filhos aqui nesta terra. O coração, já disse que no sentido bíblico, trata-se da personalidade por completo, e a Bíblia mesmo declara, quando Salomão diz, que ele é a fonte de todas as nossas dificuldades. Foi Cristo que falou isso também no Novo Testamento, no mesmo Evangelho, aqui em São Mateus. Os irmãos lembram que no capítulo 15, e o versículo 19, ele diz: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Da onde sai? Do coração. É um erro pensar que o mal, irmãos, está no meio ambiente. Quando Adão caiu, ele estava onde? No paraíso, no jardim do Éden.
num ambiente perfeito, puro, onde não havia pecado. Jeremias, ele diz: o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem os conhecerá? E sempre a gente prega isso: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Aí entra o que eu falei para os irmãos, que Salomão disse em Provérbios 4:23, de tudo que o homem deve guardar, principalmente deve guardar o seu coração, dele procede as fontes da vida. Quem pode glorificar a Deus? E é interessante, irmãos, que o contexto desse texto de Provérbios 4:23, quando eu falo o contexto, é o versículo antes e depois, 24, 25, 26, 27, eles falam de palavras, de pensamentos e de atos. Quer dizer, o coração é o motor da vivência, de onde provém os sentimentos, as emoções, as ordens das nossas ações, ou seja, tudo o que pensamos, sentimos, falamos ou fazemos, provém do coração. Davi, uma certa vez, ele orou assim: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Aleluia. Queridos, acontece que algumas pessoas, eles tratam com seus pecados como Joquebede tratou com seu filho Moisés. Joquebede fez 3 ações ali, importantes para o momento, mas que nós não devemos espiritualizar para nós no quesito chamado pecado. Primeiro, o que Joquebede fez? Escondeu o seu filho Moisés num cesto. Não foi assim? Para que houvesse um livramento da matança dos meninos hebreus. Os irmãos lembram desse texto sagrado no Velho Testamento, no livro de Êxodo? E tem muitas pessoas assim quando trata com relação ao pecado. Olhe para mim, todos vocês. Primeiro, escondem os seus pecados num cesto betumado. Segundo, deixam por um momento seus pecados, mas ficam de olho neles. Deixou aqui, mas parece que fica vigiando os pecados. E terceiro, buscam avidamente seus pecados para alimentá-los. Ou seja, deixei de pecar aqui, tudo bem, mas fica de olho, e qualquer momento, no momento oportuno, você vai, pega lá o pecado velho e começa a alimentar o pecado. Isso acontece muitas das vezes, queridos e amados irmãos. Eu li de um certo teólogo dizendo que o pecado é como a poeira nos olhos. Ele obscurece a visão, distorce a vida, visão obscura, e termina distorcendo a vida, como poeira nos olhos. O pastor e fundador da igreja de Corinto muito se preocupava com o seu rebanho. E Paulo exortou um dia aos irmãos a vigiarem, no sentido de que Satanás lançasse a semente da corrupção na mente e no coração dos crentes, como fez com Eva. Está escrito, veja na sua Bíblia, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, que quando eu reli esse versículo ontem estava lendo um livro e me deparei com esse versículo, quando diz assim:
mas temo, Paulo dizendo, eu temo. Olha o cuidado, irmãos, que aquele apóstolo, que aquele pastor tinha para com o rebanho do Senhor. Eu temo que assim como a serpente enganou Eva, com quê? Com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Aí dá para perceber aqui que o afastamento da simplicidade que há em Cristo pode ser uma ação maligna. É uma ação maligna. E devemos ter muito cuidado, meus amados irmãos, com o pensamento do apóstolo Paulo, que Satanás, ele quer colocar, irmãos, a semente da corrupção no coração, para que nos apartemos da graça, da alegria, da simplicidade que nós aprendemos em Cristo Jesus. E o Satanás, irmãos, eu preguei para vocês aqui alguns dias atrás sobre os 4 tipos de terreno, e um desses terrenos está escrito, Mateus não falou, mas Lucas falou claramente, que aquela semente que cai entre os espinhos, o inimigo chega, e diz o texto sagrado lá, que ele atira a semente, e no texto original, no grego quer dizer arranca, ele arranca. Às vezes a gente prega o evangelho, alguém aceita Cristo, ou mesmo que não aceite, mas feliz da vida, cumprimenta a gente. Quando passa um pouquinho de tempo, a gente volta novamente para conversar com esse irmão, com esse alguém, com essa vida, ele está com o coração fechado, até se esconde da gente. Isso aconteceu com algum irmão? Alguém tem essa experiência própria aí? Até se esconde da gente, fica com vergonha da gente. Não é de se admirar que Satanás, ele arranca. O que é arrancar? Alguém arranca com carinho alguma coisa? Quem é os irmãos aí que são agricultores? Você vai arrancar uma macaxeira. Como é que se arranca a macaxeira? Os irmãos sabem dizer aí? Quem é que conhece aí de roça? Cadê irmão Sena? Está ali. Carlos Henrique. Como é que você arranca? É com carinho? Não é isso? De forma abrupta, você arranca dali, venha, tira a raiz, tira tudo. É assim que Satanás, ele faz na vida do coração que não teme a Deus. Que não teme a Deus, chega de forma abrupta. Oh irmãos, vamos louvar a Deus, porque a semente do Evangelho caiu em terra boa, e nós estamos aqui libertos, glorificando a Jesus, levantando nossas mãozinhas para o céu e dizendo: Jesus é bom, é misericordioso, Ele nos salvou, aleluia. Agora, façamos tudo para não perdermos esta simplicidade, essa graça, esse brilho que você tem, esse brilho que incomoda tanta gente. Quantos e quantos são incomodados com você? Parece até a história lá da lenda do, me ajude os irmãos, da serpente e do vagalume. Do vagalume e da serpente. É verdade, eles combinaram entre eles, dizendo: olha, como eu não faço parte aí do seu ciclo, da cadeia alimentar, nós vamos viver de bem um com o outro aqui, nesse reino, nesse local. Mas um dia, irmão, a serpente, ela quebrou o trato que fez com o vagalume. E a serpente foi e quis devorar o vagalume. E o vagalume olhou: mas por que fizeste isso? Nós não temos um trato? Não, mas o teu brilho me incomoda. A tua forma de brilhar aqui no reino me incomoda. Eu tenho que te devorar. Você incomoda muita gente, muito irmão. Você incomoda o inimigo. Você incomoda, meus amados irmãos, aí no reino espiritual. Mas a graça de Deus está sobre nossas vidas.
aleluia. O inimigo faz tudo para te tirar da simplicidade. Irmãos, o que é ser simples? O Evangelho de Cristo é simples, irmãos. Não é preciso muita coisa, muita zoada, muito movimento, não é isso? Muitos artifícios, não. A simplicidade que há em Cristo Jesus, que a graça de Deus esteja sobre cada um de nós e que não possamos perder momento após momento, mas que possamos triunfar nessa graça, aleluia, porque Jesus, irmão, está conosco, o sangue de Jesus é sobre a sua igreja. Levante sua mãozinha para o céu e dê glória a Deus por isto, aleluia, glória a Deus. Mas aprendamos que nos afastar dessa simplicidade pode ser uma ação maligna, uma semente maligna. A igreja do Senhor é simples, a noiva de Cristo, ela é simples, ela faz diferença. É isso mesmo. Onde quer que você esteja, alguém vai apontar para você e dizer: tu és servo de Deus, tu és crente, tu pareces com Cristo, tu és diferente do mundo. Não queira, meu irmão, minha irmã, ter aparência do mundo, de forma nenhuma, mas que o nosso coração esteja debaixo da graça de Deus, porque a Bíblia diz: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. Por que a pureza deve ser principalmente no coração? Alguém pode perguntar. Primeiro, porque a pureza exterior pode ser apenas aparente. Digam todos: a pureza exterior pode ser apenas aparência. Irmãos, Deus vê não a aparência, mas Deus vê o coração. Não foi isso que Deus disse através do profeta Samuel? O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16 e 7. Jesus, quando estava aqui na terra, ensinando a sua igreja, ele condenou toda a hipocrisia dos fariseus, que mantinham uma santidade exterior, mas eram impuros por dentro. Limpavam o exterior do corpo, mas havia sujeira dentro. Um dos sermões mais contundentes, irmãos, pelo que eu já li a Bíblia, um dos sermões mais severos de conteúdo que Cristo pregou, está registrado em Mateus capítulo 23. E os versículos 25, 26, 27, principalmente 27, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Ali nós encontramos os 7 ais de Cristo. Porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parece formoso, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Todos nós conhecemos o cemitério, né, irmãos? E sabe o que é o sepulcro caiado, né? Por fora é bonito, se organiza, se ajeita, mas por dentro é como Jesus disse aqui na sua palavra: limpava o exterior do corpo, mas havia sujeira dentro. Os fariseus eram bons de aparência, eles queriam aparecer. Foi por isso que Jesus disse para os seus discípulos, Mateus 5,20, ainda no sermão, quase, né, não tinha chegado no sermão do monte, mas ele diz: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Porque a pureza exterior deve ser principalmente, a pureza deve ser principalmente no coração. Primeiro, porque a pureza exterior pode ser apenas
aparência. Jesus não quer, irmãos, Deus não quer que vivamos de aparência. Tudo está bem, mas no coração não está bem não. Segundo, porque o coração é o lugar da morada de Deus. É uma terra que só Deus conhece. Deus habita aonde no homem? Deus habita no coração. Não é assim? A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Agora, irmãos, se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o coração, se a gente fazer uma análise, o coração será o santo dos santos. Pelo que eu estou falando para os irmãos. Os irmãos conhecem o tabernáculo, né? Se dividiu em 3 partes. Tinha um pátio, o lugar santo, que pode ser aqui o salão onde os irmãos estão, e o lugar santíssimo, que é chamado Santo dos Santos. Aqui tinha um véu, até Jesus morrer na cruz do Calvário, e aquele véu se rasgou não de baixo para cima, mas de alto a baixo, não é verdade? Fazendo uma tipologia aqui, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, esse coração, a nossa personalidade, o nosso caráter, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, quando a Bíblia fala de coração, é isso, é o lugar santíssimo, onde repousa a graça de Deus, onde o Espírito Santo habita e está presente em nossos corações. Quem tem Deus no seu coração aí, levante a mão, diga glória a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Deus habita, olha o que a Bíblia diz, a Bíblia é tão linda, irmãos. Deus habita com um abatido e contrito de coração. Amém? Glória a Deus. Quando eu digo que a Bíblia é tão linda, que o irmão chegou lá em casa hoje, um dos nossos queridos irmãos, ele está aqui, e eu não pude dizer nada para ele, eu estava meditando, para trazer a palavra aos irmãos. Eu disse: irmão, a Bíblia é um oceano de alegria, é espetacular, é tremendo. Oh, como é bom ler a Bíblia, bendito seja o nome do Senhor. Como é bom andar neste oceano, bendito seja Deus para sempre. Então Deus habita com um abatido e contrito de coração. Isaías 57, 15, e o apóstolo Paulo em Efésios 3,17, ele diz: para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Pela fé, Cristo habite no vosso coração. O coração puro, irmãos, eu posso até sintetizar aqui, é o paraíso de Deus, onde Ele deleita em habitar. Deus, Ele olha para o céu e Ele quer ver corações abertos para Ele. Devemos abrir o nosso coração para Ele. Eu acredito que Apocalipse 3:20, nós pregamos muito para os pecadores, mas Cristo falou para a igreja ali, a igreja de Laodiceia. Queridos e amados irmãos, eu falei que Satanás, ele entra no coração do pecador e arranca, ele não pede permissão, ele entra de forma abrupta, mas Cristo não. Deus é amoroso, é maravilhoso. Ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa, no coração, entrarei na sua vida, habitarei com ele, cearei com ele, e ele comigo ceará. Quem quer uma ceia com Jesus no coração? Ceia fala de alegria, fala, meus amados irmãos, de glória, de graça, de comunhão, de intimidade. Você não convida ninguém para cear na sua casa se você não conhece. É preciso conhecer e conhecer bem. Aí você abre a porta da sua casa, bendito seja o nome do Senhor. E quando Ele está dentro da nossa casa,
Nós não queremos, irmãos, que ele saia. Nós não queremos, não. Que foi que os discípulos disseram lá em Emaús? Fica conosco, Senhor. Aleluia, fica conosco. Já está se declinando o dia. Esteja conosco. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Quem pode dizer nessa noite: Jesus, fica comigo, fica no meu coração, esteja dentro da minha casa. Levante sua mãozinha para o céu, feche os seus olhinhos aí e adore a Deus, porque Jesus está na tua casa, Ele é o centro do teu coração. Glória a Deus, é o paraíso de Deus. Para encerrar, sinais de um coração puro. Um coração puro, ele serve a Deus com integridade. Diga uma palavra, todos amados irmãos, por favor, digam integridade. Você já imaginou, irmão? Já pensou na sublimidade desta palavra? Integridade. Quem tem um coração puro, ele faz as coisas para Deus, não de aparência, não para aparecer, para mostrar, para dizer que sabe que é alguma coisa, não. Ele faz as coisas para Deus com sinceridade, de boa fé, de lisura, com alegria, com gratidão, com graça. Ele não faz empurrado, não. Ele faz por amor, aleluia. Porque Jesus entregou a sua vida por Ele, morreu por nós. E agora somente para adorar a Deus, nós rendemos o que nós temos de melhor. Lembram daquela mulher que foi liberta dos espíritos malignos, dos demônios? Quando Jesus estava na casa de um certo fariseu, sentadinho lá, e ela chegou, irmãos, com o melhor, aleluia, o melhor nardo, o melhor perfume, e começou a ungir a Jesus, a colocar em cima de Cristo, a adorar a Deus, porque quem tem Jesus no coração, ele age dessa forma. Você tem Jesus no coração, tem alegria, dá glória a Deus por isso, serve a Deus com integridade. E falar em integridade, irmãos, eu quero sair um pouco aqui do assunto. Muito me chamou a atenção. Nós estamos no PILB, não estamos? Amanhã é hoje que termina a leitura do Novo Testamento, é hoje? Se é hoje, digam sim. Nós estamos em Apocalipse 22. Mas ontem eu fui me debruçar e estudar o capítulo 21, isso aqui fala de integridade, o versículo de número 8, irmãos, o versículo 8, quando diz: quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, aos homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Deu para vislumbrar um pouco estudando Apocalipse? É isso que é um livro cheio de muitos mistérios, que não é fácil entendê-lo. A gente tem que ter um pouco de uma visão historicista, preterista e futurista também, algumas interpretações, para nós entendermos um pouco sobre Apocalipse. Mas quando chega aqui no capítulo de número 20, 21 e 22, dá para entender muito bem esse mistério, e desses pecados aqui, que vai levar o homem para o lago de fogo, que é o inferno propriamente dito, a segunda morte. Tem dois pecadinhos aqui, irmãos, que estão junto com esses pecados de morte, ou três pecadinhos, né?
vamos chamar de pecadinho, que não existe pecadinho, e nem pecadão, mas a pena é mais leve, que são os tímidos, os incrédulos e os mentirosos. E no capítulo 22 ele fala sobre os que amam a mentira também. Mentira não deve estar no nosso cardápio. Quando é que uma criancinha, quando é ensinada, do tamanho da Giovana Valentini, ela diz assim: crente não mente. Não é verdade? Crente não mente, não pode mentir. Mas aqui ele diz os tímidos. Eu fui analisar a etimologia dessa palavra, no grego, que é deiloi, que significa covardes. Em algumas versões é covardes. E eu vi um certo comentarista dizendo: quem são esses? Me deu uma curiosidade. São membros da igreja que, como soldado que voltam suas costas para o inimigo, fracassam diretamente ou diante da prova. E ele fala sobre os covardes no exército de Cristo. Os tímidos é isso. Não é simplesmente uma questão de temperamento, da tua vida, do teu jeito de ser, que é tímido. Não é isso. É aqueles, irmão Luiz Moreira, que voltam, que dão as costas. A obra de Deus está aí. E há oportunidade, Jesus te dá a oportunidade, e você olha para trás. O que é que Jesus disse sobre o arado? Quem coloca a mão no arado não pode voltar atrás. Então você pode fazer, você deve fazer. A missão é tua, e você dá as costas e faz que não está, que não viu, que não está nem acontecendo. São os covardes, irmãos. Os covardes. E aqui ele usa outra expressão aqui, que vem no segundo lugar na lista, que são os incrédulos. Em outra versão é chamado, interpretado como, lá no original, como os infiéis. Os infiéis. Estes dois estão arrolados com os maisvis pecadores. E a advertência aqui é muito séria. Que vão provar da segunda morte do lago de fogo. Então, o que quero dizer para os queridos e amados irmãos? Amados, tenhamos cuidado, vigiemos. Deus quer de nós integridade. Integridade em tudo. Coração puro, mente tranquila, que nada te envergonha, que nada venha acusar o dedo para você e dizer que você errou, que você está errado. Mas ainda que o inimigo venha acusar o dedo para você, mas você tem uma mente pura, que isso acontece, estamos nesse mundo. Mas aí a gente lembra da revelação do sonho que Martim Lutero teve, quando o inimigo chegou para ele e começou a listar uma sequência de pecados e condená-los. Martim Lutero, nosso herói do protestantismo, da reforma protestante, que talvez se o escritor aos Hebreus fosse escrever um pouquinho mais depois, ele estaria naquela relação também. Isso é coisa minha, meus irmãos. E ele disse para Satanás ali, de forma personificada no seu sonho: não tem mais nenhum não. Aí pegou uma caneta vermelha e escreveu 1 de João capítulo 1, versículo 7: o sangue de Jesus, seu Filho, me purifica de todo pecado. Quando era novo convertido, irmão, já contei isso aqui para os irmãos, eu sonhava que Jesus voltava e eu não subia. Sonhei, não subia, isso me trazia preocupação. Um jovem da igreja, pregando, evangelizando, chorando, não perdi uma oração na frente, para Jesus batizar com o Espírito Santo, estava lá direto intercedendo, e
Meus irmãos, veio acusação na minha mente: tu não é salvo. Parecia aquela história do comunismo cruel que houve. Não é isso que ainda há quando eles pegavam os crentes, botavam no quarto escuro e faziam uma lavagem cerebral dizendo: diga não a Jesus e sim ao comunismo. E os irmãos ficavam sem comer, sem beber, com fome. Quando saíam dali, alguns saíam quase que loucos, aquela lavagem cerebral. E isso estava, como diz o ditado, atosigando. Até que conversei com o meu líder maior da igreja, e ele foi me explicar a Bíblia, foi me dizer assim, dessa forma: vou orar por ti. E me aliviou, tirou essa carga, esse fardo de cima de mim. Bendito seja o nome do Senhor. O sangue de Jesus, o seu Filho, me purifica de todo pecado. Quem pode glorificar a Deus, diga glória a Deus. Integridade, aleluia. Quando os seus lábios estão orando, seu coração está orando também. Não foi assim com Ana? Quando seus lábios cantam, ele está adorando de coração ao Senhor. Não foi isso que o Paulo disse em Efésios 5,19? Vai marcando aí para você estudar em casa. Deus ama, irmãos, aquele que tem coração quebrantado. Não é que tem coração dividido. Quem foi o rei que não agradou a Deus porque o coração estava dividido? Foi Amazias. Me lembra aí, me ajude os amados irmãos, me veio aqui na mente agora. Não é isso? Como é que diz o versículo lá? Que ele não agradou a Deus, buscou a Deus e não achou, porque o coração estava dividido. Não podemos servir a dois senhores, ou serve um e desagrada o outro. É assim que diz a palavra de Deus. Em Oséias capítulo 10, versículo 2, Deus foi mais forte, quando ele diz: o seu coração está dividido, por isso serão culpados. Um coração puro, já para encerrar, evita a aparência do mal. Aí Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:22, abstende-vos de toda a aparência. No original quer dizer forma, aspecto do mal. O coração tem que ser puro, tem que evitar a aparência do mal. O coração puro, irmãos, ele não flerta o pecado, ele não vive na região do perigo, ele não paquera a tentação, ele foge do perigo como José do Egito. Ele foge porque respeita a santidade de Deus. Ele foge da aparência do mal para não escandalizar os fracos. Porque às vezes tem aqueles irmãos mais fracos, mas você foge, você evita. Ele foge da aparência do mal para não ser pedra de tropeço para o ímpio. Se é para escandalizar, então evite. Mesmo que não seja pecado, mas evite, para não escandalizar o seu irmão, o ímpio. O raciocínio é de afastar-se do mal, onde quer que ocorra. Eu anotei aqui agora à tarde para os irmãos, fiquem de pé, os santos, para a gente encerrar logo, né, irmãos? E continuar na próxima. O raciocínio aqui, isso aqui é um sinal de saúde espiritual robusta, ter medo de e esquivar-se de tudo o que entristeça ao nosso Senhor. Separar-se obedientemente, que seja o que for, que o Espírito Santo revele que esteja errado. Aí é a tua mente, aí é o teu coração que diz, é a tua consciência que fala. Tua consciência que fala, é certo isso? É errado? Isso desagrada a Deus? Pode ser uma aparência do mal, meu irmão. Fuja de toda forma do mal. É o teu coração que diz. Se você sabe que isso não vai agradar a Deus, fuja, não faça.
Eu não sei, eu sou homem, mas Deus sabe, Deus vê o teu coração, Deus vê a tua vida, Deus vê a tua vida. É melhor entrar no céu como? Como? Carlos Henrique, manco? É melhor entrar em manco do que, se é manco é perna, né? Do que com as duas normais. Na interpretação aqui do Carlos Henrique, mas Cristo falou dessa forma, nos trazendo uma lição. Feche os seus olhinhos. Eu não tenho mais tempo para falar para vocês, depois nós continuaremos. Eu estou falando só sobre coração. 3 palavras-chave: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu estou falando de coração. Na próxima eu falarei aos irmãos sobre pureza, e depois sobre verão a Deus. Oremos ao Senhor, peçamos a sua graça. Bota a mãozinha no seu coração. No seu coração. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela palavra que nos foi ministrada nesta noite. Cremos, Senhor, que pelo impulso do Teu Espírito Santo, ó Deus, abençoa a Tua igreja, Senhor, a Tua igreja, que esta palavra, Senhor, tenha guarida em nossas vidas, para a glória do Teu nome, Senhor, que possamos ser limpos, puros de coração. Se o nosso coração nos acusa nessa noite, ó Senhor, Tu és maior do que o nosso coração. Passa o Teu sangue carmesim nesta noite, na mente, no intelecto, na vida, nas atitudes, nos sentimentos, nos desejos de cada um dos Teus servos nessa noite. Purifica-nos em Ti, Senhor, aleluia, e abençoa-nos, para que possamos estar limpos nesta vida, e certamente amanhã glorificados contigo. Tudo te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Tanto tempo a Ti me entreguei e resolvi amar-te, amado Rei. Em momentos de oração, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração. Mas ao longo destes anos resolvi sentir, resolvi me derramar, minhas faltas confessar. Oh amado Rei Jesus, ajuda-me, ajuda-me com braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Com teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, oh ajuda-me com braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. O teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Me entreguei e resolvi amar-te. Meu coração, mas ao longo destes anos percebi muito pouco do que disse eu cumpri.
resolvi me derramar, minhas faltas confessar. Oh amado Rei Jesus, ajuda-me, ajuda-me, com braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. O teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, oh, ajuda-me, ó braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. O teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Agradecendo por esse trabalho especial, Deus, foi culto de doutrina, Pai. Ó Deus, que a palavra aqui, Deus eterna explanada, possa ser guardada em nossos corações, que Tu possa nos abençoar, abençoar nossa casa, nossas famílias, abençoa o nosso retorno ao lar, abençoa cada irmão que está aqui, aqueles que não puderam vir. Deus amado, abençoa toda a nossa semana, e assim, Deus, te pedimos, Pai, e te agradecemos por fé. Amém, Pai. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todas e todos agora e sempre. Está encerrado, irmão.